Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alessandra Grautin e hoje o vídeo vai ser sobre o meu primeiro livro, Estelares, Filhos das Estrelas na Terra. Eu espero que vocês aproveitem e, surgindo qualquer dúvida, basta me contatar que eu estarei à disposição e felizmente irei dar a resposta de todas as perguntas. Bom, Estelares, Filhos das Estrelas na Terra. Esse livro eu escrevi como base para todos aqueles indivíduos que têm interesse em ter uma autocompreensão melhor de si mesmo, baseado em experiências similares a qual eu passei durante todas essas minhas décadas de existências no planeta Terra, e também aprendizados que eu obtive. A intenção essencial deste livro é dividir com outros resultados, experiências, realizações, decepções, aprendizados e ensinamentos, a qual indivíduos especiais que no planeta Terra se encontram, passam, e independente de qual planeta formos, a qual nossa missão de vida será modificar a energia vibratória daquele planeta, provavelmente teremos experiências similares. Portanto, é um livro simples de se entender, de se ler, sendo um livro à base de todas as informações necessárias para entender o meu conceito de raciocínio sobre os tópicos a qual eu me refiro, tanto no meu segundo livro quanto em livros futuros e também em qualquer tipo de publicação online ou cara a cara ou que eu faça. Bom, o que é Estelares? Estelares é a base da compreensão de todos aqueles indivíduos que, como eu, cumpriram a sua missão terrena. E neste momento podem simplesmente dizer: bom, deuses intraterrenos e intramarinhos, eu fiz. Dentro das minhas possibilidades, eu superei todos os desafios que vocês colocaram para o ser humano como eu. Doenças, dificuldade, limites, mas absolutamente, assim como todos os milhares de outros no planeta Terra, incluso vocês, deuses intraterrenos, intramarinhos, criadores da raça humana. Eu usei aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu DNA e o meu desenvolvimento espiritual, que eu obtive em vidas anteriores e que nesta vida, por mais que todo o controle mundial de vocês tenham sido feito com a intenção de apagar as nossas memórias cósmicas, para alguns indivíduos isso não foi possível. Então, Estelares é a base para você que, como eu, chegou o momento para podermos dizer, quando a missão se é cumprida de forma exemplar, o que devemos fazer? Passar o conhecimento avante, porque outros virão. Talvez você não esteja interessado no assunto que eu abordo nos meus livros. Tá tudo bem, é super compreensível. Ainda não chegou o seu momento e nem o meu momento a qual as nossas vibrações irão se conectar para que possamos fluir de maneira natural, sim, em campos energéticos elevados. Então, eu não abordo no meu livro muito sobre os deuses intraterrenos e intramarinhos. Por quê?
Bom, porque para um indivíduo como a minha pessoa, eles são completamente irrelevantes e insignificantes, porque não existe absolutamente nada, apesar de doenças, dores, mentiras, enganações, problemas, que os mesmos possam me oferecer, né? Então, no meu caso, quanto mais distante eu ficar daquilo que os deuses criadores da raça humana oferecem para suas crias, que somos nós, seres humanos, mais benéfico será para o meu próprio desenvolvimento como espécie. Agora você não precisa de acreditar em mim, nem eu quero que você acredite. Você é completamente livre para tomar as suas decisões. Principalmente agora, com o retorno dos deuses. Se você não tomar as suas decisões, não se preocupa, que os deuses já tomaram as decisões dos mesmos para todos, sem exceção a regra que habita nesse planeta que foi criado pelos mesmos. A não ser aqueles que se esforçaram, batalharam, se dedicaram e conseguiram realmente provar para os deuses, espera um pouquinho, nós podemos conversar no mesmo nível ou melhor, dependendo com qual ser humano você quer dialogar, intraterreno ou intramarinho, em um nível muito diferente daquilo que vocês mesmos esperavam. Então, esse é o livro Estelares. Estelares é o livro dos indivíduos que desbravaram os seus caminhos no planeta Terra sozinho. Usando a espiritualidade que carregavam dentro de si como direcionamento, como guia. Estelares é o livro a qual aborda uma linguagem muito fácil e eu diria até mesmo necessária. E esse é simplesmente o primeiro de tantos outros livros que eu pretendo lançar sobre o tema e sobre também tópicos variados. Ele aborda questões simples, como por exemplo, quem realmente somos, da onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui fazendo, por que aqui estamos. Eu vejo que esses últimos anos, situações muito relevantes e significativas estão acontecendo ao redor de todos nós. Mas o mais interessante de tudo é que eu vejo assim, uma multidão de indivíduos. Cadê os deuses que falaram que iam retornar e não retornaram? Muito daqueles que zombam. Cadê os deuses, se é que eles existem? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês que possuem conhecimento absolutamente zero, beirando a ignorância da própria espécie, porque a maioria dos indivíduos que estão na superfície terrestre, eles não sabem nem um pouco sobre eles mesmos. Quem dirá sobre outras civilizações extremamente evoluídas. O senso de humor dos deuses é praticamente zero, assim como o sentimentalismo deles. Então, quando o indivíduo fala, mas cadê os deuses? Os deuses estão aqui. Tem mais de uma década, moldando as suas agendas. Agora, se você não consegue perceber a presença dos mesmos em tudo que ocorre, aí o problema não tem absolutamente nada a ver com os deuses se mostrarem ou não. Tem a ver com você, que não despertou para poder identificar de forma verdadeira o que acontece a um palmo na sua frente. E relacionado ao senso de humor, você pode fazer a piada que você quiser, a brincadeira que você quiser. Aliás, você pode fazer o que você quiser. Acredite, você não despertará nenhum tipo de emoção nos deuses cientistas. Por quê?
Porque os deuses cientistas não trabalham à base de emoções. Eles eliminaram há muito tempo as próprias emoções. Não somente através dos seus experimentos biológicos orgânicos em seus próprios corpos, como por exemplo a dimensão de suas cabeças, ou a química que o corpo humano produz para as reações variadas de acordo com o comportamento. Não, mas também através de muita dedicação e esforço pessoal. Aquilo que indivíduos como eu, mesmo não possuindo o tamanho da cabeça dos deuses e nem todas as reações biológico-químicas que os mesmos possuem, fiz aquilo que você provavelmente, que está me vendo e entende as minhas palavras, também fez. Então, todos vocês, nessas últimas décadas, os que aqui já existiam e os que aqui nasceram, vocês já nasceram com implantes dentro do corpus de vocês. São implantes tão micros, mas tão micros, que eu acredito que seja menor do que uma célula sanguínea. Nós estamos falando de cientistas muito avançados, com capacidades que o próprio cérebro humano é limitado em pensar. E não somente os humanos, mas também até os animais que rodeiam toda a superfície terrestre. Então, se você acha que você tem uma vida de livre-arbítrio, você está completamente enganado. E é aqui que entra o meu livro. O que indivíduos que cumpriram a sua missão terrena podem ensinar para aqueles que também desejam cumprir as suas? E por que Alessandra, em seu livro, fala muito pouco sobre os deuses, mas fala mais sobre a experiência para outros seres humanos que passarão por experiências similares ou diversas, mas que possuirão ali no livro Estelares muitas direções de como agir, do que fazer, de como direcionar o seu pensamento. Lembrando que praticamente um número muito limitado de indivíduos realmente se esforçaram, realmente colocaram prioridades a qual pudessem chamar a atenção dos deuses. E esses indivíduos, sim, literalmente eles batalharam pelo seu livre-arbítrio e o obtiveram, porque, como eu disse, a sua evolução interior não vai depender absolutamente dos outros, vai depender de você mesmo. E esses indivíduos que assim o fizeram conscientemente, passaram essas informações, ou essa vibração, ou essa energia para os seus herdeiros. Sendo assim, nós temos desde 2010 um divisor completo das espécies no planeta Terra, não somente geneticamente, mas vibracionalmente, energeticamente, mentalmente. E aqui é muito interessante, porque eu não sou a única que notei isso. Os deuses também notaram. Não vai adiantar você acreditar que você é algo que somente você identifica que você seja. Para você realmente ter toda a relevância que você acredita que você possui, você vai passar por testes infinitos. Testes esses feitos por cientistas criadores da raça humana que possuem um nível de inteligência, que eu direi, não é nada mal, né? Mas eu tenho certeza que eu sou muito melhor, porque eu conheço o meu potencial. Então, esse é o meu livro. O meu livro é sobre um ser humano como milhares de outros que teve as suas próprias dificuldades, como tantos outros que possuem as suas próprias limitações, como tantos outros que têm necessidades, como tantos outros, mas que olhou para dentro de si e falou, bom,
esse território que eu me encontro não me pertence, porque eu não me identifico. Mas se aqui eu estou, existe algo que eu possa contribuir para melhor, para a minha própria existência e para outros que virão. Esses outros que virão poderão ser descendentes da minha própria linhagem ou poderão ser qualquer outro tipo de energia que obtenha corpo físico, biológico, pode ser variado dos seres humanos. São para indivíduos que sabem e não se deixam enganar por nenhum tipo de propaganda que fala, com certeza, deixa eu modificar a minha abordagem para que eu continue por séculos enganando o maior número possível de indivíduos, mas não proporcione absolutamente nenhum resultado prático. Sim, Estelares é um livro que será a base significativa de tudo aquilo que eu tenho orgulho de ter conquistado. Eu tenho orgulho de ter escrito. E as pessoas que leram Estelares, elas falam que é um livro que pode ajudar muitas pessoas. Eu sei que você pode dizer, mas aborda tópicos bem similares que outros autores já abordaram. Excelente! Isso quer dizer que você está reforçando o seu aprendizado. E aliás, o século XXI vai ser marcado por aprendizado. Vamos imaginar o seguinte, por que aprendizado? Porque mais do que nunca, como nunca aconteceu anteriormente no planeta Terra, os cientistas que aqui estão percebendo que um grupo de indivíduos conseguiu alterar energeticamente o seu DNA a um nível que ultrapasse o que os mesmos conseguiram fazer, vão exigir das suas crias, dos seus experimentos, principalmente todos aqueles que nasceram depois de 2010, que tenha no mínimo um padrão aceitável de desenvolvimento. E enquanto esse padrão aceitável de desenvolvimento não for atingido, vão ser feitos experimentos, prototipos, né? Deu certo, continua, não atingindo os objetivos, acontecerá algo que isso será substituído e assim sucessivamente. Então, para aqueles indivíduos que realmente não se deixam enganar pelo charlatanismo, que tem muito aí, quer um exemplo? Muitos sites que trata de ufologia, que aliás virou moda agora, né? Eu me lembro quando eu falava de 10 anos atrás, 15 anos atrás, sobre ufologia, sobre abdução, sobre raças híbridas. Eu me recordo que eu pedia assim, eu não entendia o que estava acontecendo e eu procurei em todas as direções, de todas as formas, ajuda. E eu nunca obtive uma resposta, né? É igual quando você manda currículo para uma vaga de trabalho, você só manda, mas nunca te respondem de volta, né? Porque os motivos são variados. E assim também aconteceu quando eu tentava, né, 15, 17, 16 anos atrás, procurar me entender, procurar me conectar com outros indivíduos que também estavam ali tendo experiências que até então não era assim tão fashion, né? Não era modinha como é no momento, sobre raças assim, geneticamente, biologicamente modificadas, mas inferior em muitos aspectos quando comparado a indivíduos veramente desenvolvidos. E eu me recordo que a única resposta que eu tive foi de um médico psicólogo que disse que eu estava enlouquecendo.
que eu estava enlouquecendo completamente e que eu deveria ir para uma clínica, para um manicômio, e que o responsável por mim deveria assinar os papéis autorizando que eu ficasse internada em uma clínica de manicômio, porque tudo que eu estava relatando e que eu estava dizendo beirava a loucura. Pois é assim que nós fomos tratados, como loucos, pirados, que deveríamos ser internados em manicômios. Quando estávamos procurando ajuda para entender quem são esses indivíduos que estão presentes aqui na superfície terrestre, mas também no interior do planeta, manipulando tudo de acordo com a agenda dos mesmos. Mas quem são eles? E por que eles estão interessados em mim perante os milhões que existem? E por uma glória aí, né, dos meus próprios esforços, porque nessa hora Deus nunca aparece, né? Quem apareceu foi os deuses. Não assinaram os documentos que era necessário para me deixar internada em uma clínica. E aí foram mais de 16 anos de muita batalha pessoal, né? Sendo taxada como esquizofrênica, louca ou criatividade em excesso. E aí até que virou modinha o tópico abdução, deuses, alien. E muita gente, né, continua faturando com o assunto. É muito fácil para nós identificarmos tudo que é relacionado à abdução, a deuses, quando realmente o que o indivíduo fala é verdadeiro. Por exemplo, muitos indivíduos estão sendo retirados da superfície terrestre, estão sendo levados para os laboratórios intramarinhos ou intraterrenos, que são gigantescos. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem mais espaço no interior do planeta e no interior das águas do que em todos os continentes juntos aqui na superfície terrestre. Mas tudo bem. E esses indivíduos estão sendo retirados. E quando eles são retirados, eles são curados. Primeiro eles ficam nos laboratórios para curar as doenças que os próprios deuses colocam. Os seus corpos físicos são modificados e depois eles ficam em um estado de letargo. Os seus sinais vitais são congelados, são paralisados, e os mesmos ficam, né, dentro dos laboratórios, né, nas câmeras de suspensão, né, como gavetinhas também, né, como IML, vamos dizer assim, né, exatamente como IML, né, porque para a raça humana limitada, eles estão mortos, né? Por deuses, eles estão em estado de suspensão e ficam lá dentro das gavetinhas ou em formatos assim horizontais, né? Dentro dos cubinhos, né? E eles são levados para esses lugares onde permanecem com seus corpos físicos, biológicos intactos, todos melhorados por milênios e com seus sinais vitais suspensos. Alguém aí recorda de uma historinha que alguém aí ficou 3 dias por aí, né? E depois sobreviveu, não, reviveu. Pois é, né? Então, e aí o que acontece? Quando esses indivíduos são retirados da superfície terrena, algum motivo tem, né? Obviamente. Na verdade, eles são levados, né? E aí, muito dos vídeos eu encontro fulano de tal, que falava sobre o tópico tal, nos deixou, foi dessa para outra experiência, ou foi dessa para o mundo espiritual, ou vai reencarnar
não sei aonde, ou o indivíduo que nasceu não sei aonde, com não sei qual nome e idade, é a reencarnação de não sei quem. Tipo assim, deixa de ser mentiroso. Se você não tem verdade para dizer, fica de boca calada. Muito melhor você ficar de boca calada do que você expressar energia a qual não faz somente mal a você, mas faz mal a milhões de outros indivíduos porque são ignorantes ou porque são preguiçosos e não querem, né, sair da zona do conforto e procurar a verdade por si próprio. Acreditam. Então tem muito, mas muito charlatão, mas é muito, mas não é pouco no mundo da ufologia, mas é muito mesmo. Foi levado para o mundo espiritual, vai reencarnar, reencarnou, não vai. Ele foi levado para uma cidade subterrânea onde tem laboratórios onde estão outros milhões. Então, assim, se você realmente, eu acredito, está interessado mesmo em se desenvolver, em saber um pouco mais sobre abdução, sobre os deuses, começa se informando. Mas começa se informando por indivíduos que têm realmente interesse de passar a verdade baseada nas suas próprias experiências. Não passar a verdade somente baseada na fantasia mental criada por algum motivo que só a pessoa conhece. E aqui entra o que eu relato no meu livro, no meu primeiro livro. No meu primeiro livro, Estelares, são relatos de uma pessoa verdadeira, que através de suas próprias experiências aprendeu sozinha, né, o que não é possível se ensinar a não ser que você esteja no mesmo padrão missionário no planeta Terra. E quando a gente tem um indivíduo que está em missão no planeta Terra, ele chama atenção, né? Ou ele chama atenção porque ele faz uma missão desastrosa, é um desastre total. Aí quando você é um desastre total, você vai chamar atenção, né, pela sua incompetência, né? Ou você vai chamar atenção pelo resultado dos seus esforços. O resultado dos seus esforços vão ser dentro da possibilidade daquilo que está à disposição para você. E aí quando você, lembrando que nós estamos aqui, somos controlados por deuses muito inteligentes, que aliás, eles têm senso de humor zero, mas são os indivíduos que me fazem dar gargalhadas, mas eu me divirto tanto com os deuses, mas tantos, que eu tenho vezes que eu choro de rir, choro. E sabe que eles adoram? Sabe por quê? Porque os deuses, eles não querem ver o ser humano sofrendo. Eles não querem ver o sofrimento daquilo que eles criaram, dividindo o próprio sangue deles. O sofrimento de uma raça que eles contribuíram geneticamente. Os deuses intraterrenos e intramarinhos, eles vivem sim em uma outra realidade. Mas quem não vive, né? Essa é a verdade, né? E aí a gente tem que agir de misericórdia alheia. Então, como eu estava dizendo, dá uma lida, estuda, procura, abre a sua mente. Agora, não vem na internet falar que fulano, ciclano, beltrano foi para o mundo espiritual. Ou é a reencarnação de alguém que não é. Porque não é, eles estão nos laboratórios subterrâneos. Aliás, tem algo muito interessante que eu notei, né? Que no meu caso é ter algo que eu comecei a estudar, porque os indivíduos chegam para mim e falam bem assim, bom, alguém que eu amo muito morreu. Aí eu
falei mesmo, morreu? Mas morreu como? Como assim? E aí quando a pessoa começa a me dar qualquer característica, o dia, ou hora, ou a doença, ou a idade, aí eu começo a perceber as conexões que existem, né? Que os deuses na verdade levaram, a pessoa não morreu, os deuses que levaram. E aí eu percebo o tamanho da dor, do sofrimento daquela pessoa. Então assim, deixa eu dar uma dica bem legal assim. Antes de você querer ter contato com os deuses intraterrenos ou intramarinhos que estão te observando, não se preocupa. Tenta procurar uma terapia para eliminar sentimentos muito danosos à sua pessoa. Por exemplo, o sentimento do sofrimento. Porque é realmente muito grande o sofrimento das pessoas que tem alguém que eles amam, que são levados. Eu entendo que sofrer faz parte, né? Porque você ama. Mas e você não acredita naquilo que você mesmo está buscando se informar? Se você não acredita nos deuses intraterrenos e intramarinhos, então por que quando eles levam, né, para os laboratórios intraterrenos alguém que você ame, você sofre? Eu não entendo. Com certeza absoluta, é, é meio que é meio que quando a sua quando a sua fé em algo que você acredita é colocado à prova, você, né, demonstra que talvez a sua fé não seja muito tão forte assim. Então o que eu percebo é que muitos dos que estão relacionados dentro do tópico abdução, intraterrenos, intramarinhos, vocês não estão prontos. Não se iludam. Sejam bastante sinceros com vocês mesmos. Vocês não estão prontos porque vocês pediram para não ficar pronto. Porque em vez de vocês focarem a energia de vocês para desenvolver realmente toda essa potência que você como indivíduo é, vocês focaram a energia de vocês naquilo que vocês quiseram. Então, são em momentos que vocês são colocados em teste, não só vocês, mas eu também, que os deuses observam. Aliás, os deuses, eles adoram estudar as nossas emoções e as nossas reações de acordo com cada situação que eles mesmos colocam para que nós vivamos. Lembrando que são eles que governam todo o planeta. Então, tudo aquilo que acontece, desde o mais mínimo ao máximo, é um fruto do planejamento dos deuses criadores da raça humana. Mas e aí vem a questão, né? Se você realmente não tem conhecimento do tópico que você aborda, não perca o seu tempo. Se você realmente não acredita naquilo que é relacionado à abdução, a intraterrenos e intramarinhos, procure um outro caminho. Mas agora, se você acredita em tudo isso, dá uma lida no meu livro. É um livro bem legal, não custa tanto e eu tenho certeza que você vai gostar. E quando você lê, me dê um feedback, me dê um retorno, fala pra mim o que você acha. E é isso, e como eu falei para vocês, é um livro que aborda a conclusão de um indivíduo que concluiu a sua missão terrena, né? Eu não preciso de provar isso para ninguém, principalmente quando eu tenho raças extremamente elevadas obcecadas pela minha genética. Então, aprovar isso para alguém não é o meu interesse. Então, eu realmente desejo que todos vocês possam ler, possam conhecer, possam adquirir conhecimento e também possam me dar uma força, né? Nessa estrada que eu estou percorrendo agora, que é me tornar professora baseada na experiência. E eu espero que todos vocês gostem. Estelares é um livro base, muito básico. Vai dar para vocês a estrutura de tudo aquilo que vocês precisam
e nunca entenderam o que precisavam. É um livro dinâmico, não é um livro de fantasia, não é um livro de pseudociência, não é um livro de misticismo. É um livro que você pode comprar, nem que seja para me dar um apoio simbólico. Agora, se você também não quiser comprar, tudo bem. Você não é obrigado, né? E eu respeito bastante isso. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês todos muitas realizações, prosperidade, sabedoria, amor, conhecimento e que vocês possam ter cada dia melhor do que o outro. E dizendo em cada dia melhor que o outro, me diz aqui nos comentários como está sendo o seu dia, quais os eventos do ano. A gente está em abril praticamente, né, do ano de 2026. Um ano muito frutífero, um ano de muito desenvolvimento, um ano de muitas realizações, um ano de muitas bênçãos. É um ano de muita prosperidade para todos nós que concluímos os nossos aprendizados no planeta Terra. Pois é, né? Chega um momento que todos nós podemos, né, sentar e dizer: a minha missão foi cumprida. Agora é hora de eu colher o resultado daquilo que eu plantei sozinha. Me diz aqui, quais são as suas perspectivas para o ano que se inicia, ou para o mês, para a semana, para o dia? Qual o acontecimento que você mais gostou, ou que você gostaria que acontecesse? E qualquer outro tópico também que você gostaria que eu abordasse nos meus vídeos. Eu irei começar a abordar tópicos diferenciados, porque muitos dos indivíduos que eu converso pessoalmente dizem: uau, mas você tem tanto conhecimento, com tantos tópicos diversos, por que você não trata isso nos seus vídeos? Então eu decidi que eu irei começar a abordar tópicos muito diferentes, mas sempre eu vou dar uma puxada no que é relacionado a deuses, às abduções, a seres intraterrenos e seres intramarinos. E novamente lembrando, se você tem qualquer interesse sobre a área da ufologia, pegue o meu livro, leve a sério, dê uma lida e não se surpreenda se você começar a ser visitado por raças que irão te visitar mais para te trazer mudanças positivas e benéficas no seu corpo biológico. Geralmente é isso que acontece, né? Geralmente as pessoas que leem o meu livro ou que possuem contatos mais próximos comigo, geralmente elas começam a ter experiências, né, muito reais da visita dos deuses, né? E nunca nenhum deles relatou que até o momento tenham ocorrido situações de trauma ou de agressividade, né? E eu desejo para vocês uma semana abençoada, cheia de prosperidade, cheia de luz, cheia de bênçãos, e que vocês possam aproveitar muitos tópicos relatados no meu livro Estelares, em que vocês encontrem a ajuda que talvez vocês estejam necessitando nesse momento, e que vocês encontrem a cura que talvez você esteja necessitando, que você encontre a direção que talvez você esteja necessitando, mas que você encontre também, né, o significado de batalhar, concluir e aproveitar daquilo que todos nós passamos nessa encarnação no planeta Terra. Então, a todos vocês que são estelares, que nunca perderam a conexão da essência de vocês com o cosmos superior, eu desejo uma excelente semana, um mês extraordinário, e que
toda prosperidade do universo faça parte da vida de vocês, das escolhas de vocês, do pensamento de vocês. Tudo de bom, boa leitura e muito pensamento crítico e conclusões significativas. Até a próxima. Tchau, tchau.